Já estamos de volta com o nosso Gazeta Entrevista para receber o nosso primeiro convidado. A nossa conversa daqui a pouco é sobre política. Já já eu converso com o deputado federal Léo Brito, do Partido dos Trabalhadores. A Câmara está em recesso, mas o deputado continua trabalhando. Tem uma agenda aí de visita aos municípios, outras atividades que a gente vai falar já já. Deixa eu só dar um recado aqui para você que quer ganhar um carro 0 km. Olha, é uma super promoção da Recofarma e do Barriga Verde. Essa super novidade é a promoção do carrão. Nas compras a partir de R$30 na Recofarma ou no Barriga Verde, você ganha um cupom para concorrer a esse carrão que aparece aí na sua tela. É uma Sportage novinha, esperando por você em toda a rede Recofarma e no Barriga Verde. Só não vale para as compras de medicamentos na Recofarma em respeito à legislação. Os demais itens todos você compra e concorre. E no Barriga Verde, em toda a linha de produtos. Aproveite, participe. Boas compras e boa sorte. E agora eu convido o deputado federal Léo Brito. Por favor, deputado. Boa noite. Tudo bem com o senhor? Tudo bem. Então, deputado, a semana passada a Câmara entrou em recesso, mas entrou em recesso num clima muito tenso, né? Com aquele posicionamento do presidente, o deputado Eduardo Cunha, de que rompeu com o governo. E isso é um ponto. E a gente percebe também que os nossos parlamentares federais, mesmo com recesso em Brasília, estão bastante ativos aqui no estado. O senhor está aqui, mas está ligado lá também, né? Com esse clima tenso. Sem sombra de dúvidas, né? É a responsabilidade que nós temos. Eu faço parte da CPI da Petrobras, que inclusive já tem alguns requerimentos que estão sendo feitos agora, nesse recesso ainda, né? E tem toda uma discussão, até mesmo da ida do próprio presidente Eduardo Cunha na CMO, a Comissão Mista de Orçamento. Provavelmente as contas da presidenta Dilma vão até lá e eu faço parte também da comissão. Então nós estamos acompanhando com muita atenção as questões nacionais que estão acontecendo, o noticiário e também mantendo contato com a assessoria, com todas as pessoas para a gente saber como é que está essa situação, que é uma situação grave, né? Você ter o presidente da Câmara rompendo com o governo, nós entendemos que é uma posição pessoal. Agora, se ela entrar na condição das atribuições que são do presidente da Câmara, nós temos aí um problema institucional grave. Por quê? Porque os poderes eles são independentes, mas ao mesmo tempo eles devem ser harmônicos. Mas na prática, ele já não estava se comportando como um parlamentar de oposição? O presidente Eduardo Cunha, na verdade, nunca foi governo, digamos assim. Teve várias votações que conflitaram com o governo. No geral, a bancada do PMDB votou com o governo, acho que isso foi importante. A bancada do PMDB, diante dessa posição, houve um posicionamento do partido que não acompanhou o presidente Eduardo Cunha, mas é preocupante em que sentido? Porque o presidente da Câmara, as grandes votações vão para a Câmara, várias medidas provisórias, questões que são importantes para o país de um modo geral, que não são necessariamente partidárias. E se o presidente começar a se utilizar dos seus problemas pessoais com a presidenta e com o governo, e se utilizar da presidência da República para criar um clima de ingovernabilidade, isso vai prejudicar o país. E essa é a nossa preocupação. Uma das pautas recentes lá na Câmara foi a reforma política. Como é que o senhor avalia o que foi votado na Câmara? Eu avalio, Rogério, que nós não tivemos grandes avanços. Eu acredito que nós teríamos um grande avanço, por exemplo, se tivéssemos acabado, e isso vai ter o segundo turno ainda no caso da PEC 182, que é a medida constitucional relacionada à questão do financiamento empresarial de campanha. Eu acho que nós precisamos avançar nisso, acabar de uma vez por todas com financiamento por empresa. 74% da população é contra o financiamento de empresas e eu acredito que a Câmara ela tem que olhar para isso, porque é uma situação que está gerando, digamos assim, uma desconfiança e colocando todo mundo sob suspeita. Pessoas que são honestas, que recebem doação de uma determinada empresa, por exemplo, as empresas da Lava Jato, que financiaram 18 partidos, sendo considerados como bandidos, ou os próprios empresários, ou o próprio governo, ou os partidos políticos que recebem. Então é uma situação que nós vamos lutar agora, já no segundo semestre, para derrubar. E as outras questões que foram debatidas, todas elas são questões de menor, digamos assim, de menor importância. Como a questão de placas,
né, a proibição de questão de placas. Na verdade, coisas que deveriam ser mudanças na lei eleitoral, simplesmente. Exatamente. Né? Agora eu acredito que uma reforma política que a gente pudesse avançar, acabando com o financiamento empresarial, com as coligações proporcionais, reduzindo essa questão dos números de partidos, seria algo importante. Nós estamos apostando muito naquilo que o Senado está discutindo nesse momento, porque, infelizmente, do ponto de vista da Câmara, nós tivemos poucos avanços. Deputado, o senhor é um deputado de primeiro mandato como deputado federal, mas, entretanto, já teve um bom destaque, né? Integrou algumas comissões importantes, ainda integra, apresentou algumas propostas. Nesse sentido, como é que o senhor avalia esses seus primeiros meses na Câmara? É difícil a gente se autoavaliar, mas eu tenho conversado muito com as pessoas e eu acho que uma coisa foi importante é o seguinte, às vezes quando a gente chega num primeiro mandato, eu nunca fui vereador, nunca fui deputado estadual, às vezes a gente chega um pouco tímido, né, tentando aprender um pouco mais. Da minha parte, eu quis chegar logo e participar, fui para o olho do furacão, digamos assim. E sou muito grato ao líder Cibal Machado, que me colocou em comissões importantes, como a Comissão de Educação, inclusive que hoje eu sou presidente da subcomissão que está acompanhando o Plano Nacional de Educação, a Comissão Mista de Orçamento, que está votando PPA, LDO, Lei Orçamentária. Agora as contas dos ex-presidentes vão entrar agora na Comissão Mista do Orçamento. A Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, que está discutindo, por exemplo, os acordos de leniência das empresas que estão envolvidas na Lava Jato, discutindo a questão dos empregos, que são fundamentais nesse momento para a economia do país não parar, inclusive. E também a CPI da Petrobras, que, digamos assim, o foco da imprensa nacional está na CPI da Petrobras. E hoje eu lidero os parlamentares do PT ali no plenário, que estão que estão participando. Então, eu estou muito feliz. Nós temos atuado também para trazer os recursos para o Acre nesse momento da alagação. Acho que foi uma atuação importante. A questão das BRs, tanto a BR-364 e 317, estamos junto com o governador Tião Viana para fazer essa intervenção. E também já trabalhando, participamos de debates importantes como a questão da maioridade penal, a PEC 215, eu estou na comissão também, que é a resistência em relação à questão da demarcação das terras indígenas que querem passar para o Poder Legislativo, a comissão que faz parte da Lei de Responsabilidade Educacional. Então são temas importantes. E aí, uma questão que eu acho de grande relevância é exatamente o fato da gente estar podendo tanto atuar nessas questões no plano nacional, mas também, ao mesmo tempo, com esse olhar e uma presença muito forte. Eu já visitei 19 municípios do Acre em 6 meses, né? E vou completar os 22 agora. Daqui a pouco vários municípios eu fala mais dessa agenda, mas eu ainda quero continuar num ponto que o senhor frisou. Esse clima todo de turbulência política, de embate entre situação e oposição, confesso que é difícil até para a imprensa distinguir o que é notícia e o que é um enfrentamento político partidário. Mas a gente tenta. Hoje estava previsto que a presidente ia apresentar a defesa dela lá no processo no TCU, que trata das pedaladas fiscais, né? Como ficou conhecido o fato de o governo manipular alguns números para tentar colocar a economia como se estivesse equilibrada. Pois bem, como é que o senhor avalia essa defesa que, entre outros argumentos, diz o seguinte: outros governos também fizeram isso, como Fernando Henrique Cardoso, como governos de estados que fazem isso atualmente. Como é que o senhor vê essa questão? Olha, eu vejo com grande profundidade. Eu tive a oportunidade de participar desse debate na Comissão Mista de Orçamento, com o advogado Adams, o advogado-geral da União. E ele foi muito claro na questão da defesa. São 13 pontos. O principal, que é chamado de pedaladas fiscais, é que o governo tem que fazer determinados repasses de recursos para os bancos oficiais, e houve digamos assim, ele não fez o repasse no tempo que deveria ser feito. E o TCU está julgando essa operação, chamada de, entre aspas, pedaladas fiscais, como se fosse um empréstimo que o governo tivesse feito, uma operação de crédito que o governo tivesse fazendo em relação a esses bancos. E o Adams, eu tive a oportunidade de participar dessa audiência, e ele colocou de maneira muito clara: olha, existem precedentes, todas as justificativas que o advogado-geral colocou foi em relação a precedentes que o TCU já tinha, de operações que foram feitas, não só no governo Fernando Henrique, mas todos os últimos governos
tiveram esse tipo de operação, esses atrasos que acontecem, porque às vezes você tem problemas na arrecadação e aí você não consegue fazer o repasse para os bancos oficiais a contento. Mas o governo zerou suas contas. E aí o que ele fez todas as justificativas dos 13 pontos, porque não houve operações de crédito, de fato, e mais, ele justifica não só pelo fato de outros governos terem feito, mas também 17 governos estaduais. E uma coisa importante, Rogério, se o TCU está mudando o entendimento, porque o TCU, nas questões, nas situações anteriores, ele nem sequer notificou os governos, nem sequer notificou sobre essa prática. Então, que ele aprove as contas da presidenta Dilma com ressalvas. E aí, o próximo ano, que vai ser as contas do ano de 2015, ele fiscalize nesses termos, porque não dá para você mudar as regras do jogo enquanto o jogo está sendo jogado. Nessa mesma linha de raciocínio, tem o processo no Tribunal Superior Eleitoral, que julga as contas de campanha. O processo do TCU e o processo no TSE são alguns dos pontos em que os defensores da tese do impeachment se apoiam. Como é que o senhor vê o processo no TSE? Eu acredito que nós temos uma movimentação muito ruim para o país, já que o país estabeleceu que o financiamento empresarial de campanha é uma regra e ele tem que ser feito de acordo com a legalidade. Nós temos um problema sério, porque hoje, no Congresso Nacional, 18 partidos que estão dentro do Congresso Nacional receberam doações das empresas da Lava Jato. E, por exemplo, no caso da UTC, que houve a delação do Ricardo Pessoa, o candidato Aécio Neves teve mais doações dessa empresa do que a própria presidenta Dilma. E estão querendo criminalizar as doações que foram legais, que foram registradas e que foram, inclusive, aprovadas pelo TSE, como se fossem doações ilegais, para que a presidenta seja, e a chapa toda, presidenta Dilma e vice Michel Temer, sejam cassados, digamos assim, e se tenha uma nova eleição. Então, nós estamos vendo essa situação com muito cuidado. E acredito que é uma situação que precisa ser devidamente comprovada, né? Que se tinha conhecimento de que havia uma origem ilegal, porque elas estão na contabilidade, todas as doações estão na contabilidade, inclusive da empresa. São doações legais para o PSDB, para o Democratas, para o PT, para o PMDB, para todos os partidos, para o PP. E aí nós vamos até as últimas instâncias. Se quiserem condenar, porque existe um movimento político hoje... Pois é o que eu falei no início. Se quiserem condenar a presidenta Dilma sem fundamentos jurídicos, nós vamos até as últimas instâncias, ao tem STF. Aí um ponto que tem que ser bem claro, é que o impeachment ele é previsto na Constituição, desde que haja motivo, né? Então, se houver motivo, não se trata de golpe, né? Exatamente, tem que ter um motivo jurídico. E hoje, a oposição não tem esse motivo. Nós estamos falando do caso das pedaladas fiscais, que a justificativa é uma justificativa que tem muita consistência nesse momento, e estamos falando dessa questão do TSE. Deputado, agora trazendo a situação para o Acre. De certo modo, o ambiente político também é difícil aqui, porque tem aí o governo com algumas categorias reivindicando o reajuste, por exemplo, a educação, que está em greve há mais de um mês, outras categorias também forçando para uma negociação, e a crise econômica, que é o argumento do governo para não dar o aumento. Como é que o senhor avalia esse momento aqui no Acre? Eu acredito que é um momento que, embora nós estejamos com a crise econômica nacional, recentemente o ministro Mangabeira Undi esteve aqui presente e falou dos investimentos que o Acre está fazendo. Eu acho que o Acre não perdeu a questão dos investimentos, sobretudo nas áreas produtivas. Agora, nós temos esse problema que é em relação ao custeio da máquina, né? E os limites que a própria lei de responsabilidade fiscal nos traz e as limitações que a gente tem nos repasses do FPM e da própria arrecadação do Estado. Então, a experiência que eu tenho, quando fui presidente do PT, é que o governo ele trabalha com transparência em todas as negociações sindicais. E se o governo, nesse momento, está afirmando que não tem como, nesse momento especificamente, e observem bem, nós não tivemos nenhum ano nos últimos 16 anos em que o governo não tenha negociado com os sindicatos. Negociou e, em geral, nós tivemos ganhos salariais em relação a perdas e até ganhos reais em relação ao sindicato. Mas, nesse momento, o governo está jogando limpo. Não dá. Hoje, no caso dos professores, o salário do Acre, se nós formos pegar a questão das 40 horas, fazendo uma projeção para as 40 horas, seria o terceiro maior salário de professores do país. Não é o melhor salário, se você me perguntar, eu sou professor universitário,
mas não é o salário ideal, mas é um dos melhores do país. Agora, o governo, nós temos que lidar com uma situação concreta. Eu entendo os professores, entendo o direito de greve como um direito legítimo, mas nós temos que lidar com uma realidade, que o governo, nesse momento, está fazendo corte de gastos e que não dá para fazer reajustes até setembro, porque em setembro que o governo, inclusive, vai ter uma condição melhor de avaliar essa situação do ponto de vista das suas contas. Para a gente encerrar, deputado, como é que o senhor pretende aproveitar esses dias aí do recesso até 3 de agosto, né? Eu pretendo viajar muitos municípios, completar os 22 municípios. Estou indo em Assis Brasil, vou até o Icurião, uma das comunidades isoladas, é uma das minhas práticas de mandato. Vou também na região do Juruá, Cruzeiro do Sul, Manso Lima, também vou a Tarauacá, Feijó, Mané Urbano e Sena, então vou a vários municípios. Estou acompanhando o governador agora na sexta-feira no encontro de governadores, porque nós vamos estar discutindo temas importantes para o desenvolvimento do estado do Acre, como é o caso da questão do mecanismo de pagamento por serviços ambientais, né, da questão dos créditos de carbono, que é uma articulação que os governadores da Amazônia estão tendo nesse momento, e obviamente estamos discutindo com as nossas bases, discutindo com o PT a respeito das eleições municipais de 2016, que vão ser muito importantes, e claro, tendo essa oportunidade também de rever os familiares, porque essa agenda de Brasília é uma agenda que bem corrida, né? Corrida e que às vezes tira em grande parte a gente do convívio daquelas pessoas que a gente tanto ama e dos nossos amigos também. Muito bem. Muito obrigado pela vinda, deputado Léo Brito, do PT. Mais alguma informação? Não, somente agradecer mais uma vez por esses 6 meses. Eu acho que foi importante essa atuação e a gente sabe o papel importante que tem a imprensa. Eu quero agradecer a você, Rogério, e a direção da TV Gazeta pelo espaço que nos foi concedido para que a gente possa discutir e divulgar também o nosso trabalho parlamentar. Muito bem, o Gazeta Entrevista vai fazer o intervalo, a gente volta daqui a pouco, continue com a gente.